Gente, boa tarde a todos que estão aí, que estão chegando. Mais uma live aqui do Conselho Regional de Psicologia. Leda, chegando aí. Leda, boa tarde. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Você está me escutando bem, Leda? Estou ouvindo sim. Você está me ouvindo bem, Léo? Bacana, tô. Eu só tô com a tua câmera que tá um pouco tá virada, né? Se tu pudesse colocar Tá ela na virado. vertical, isso. Colocar ela na vertical. Vê se tu tem Tá como certo. colocar teu celular aí. Tem Gente, sim. então, boa tarde, tá? Meu nome é Léo Roque, faço parte do Conselho Regional de Psicologia, tá? CRP 13. Desejo boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? Quem está chegando agora para essa live, tá? Faço parte da Comissão de Saúde Mental de Álcool e Outras Drogas, né? E nesse mês de maio o CRP ele está lançando vários encontros virtuais, várias lives com vários temas, né? Pertinentes. E hoje a gente tem uma convidada aí muito especial, tá? Eu vou deixar ela também se apresentar um pouco mais, tá? Mas é um tema que é muito caro, super importante, né, para nós da saúde mental, né, principalmente nesse mês agora, que é o mês de maio. Ontem, simbolicamente, a gente completa mais de 30 anos, né, de um processo aí de eterna construção, que é o processo da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, e vários assuntos são atravessados, né, diante dessa questão, tá? O Leda, eu queria que tu se apresentasse agora um pouquinho, tá? Seja muito Certo. bem-vinda mais uma vez, tá? Para a gente começar aí a trocar umas ideias. Léo, primeiramente eu quero agradecer aí o convite de vocês, né? De ter nos prestigiado com essa tão honroso convite de estar aqui, né? Podendo contribuir, né? Com a saúde mental. Para mim é muito satisfatória, de grande valia, viu? Eu agradeço de coração aí pelo convite, né? Como você sabe, foi bem divulgado. Estou à frente como representante aí da Associação Paraibana dos Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental, tá certo? Também estou como administradora do canal Juro que Posso, tá certo? Onde a gente procura levar e contribuir com a saúde mental. E a gente aí ficou muito honrado quando recebeu o seu convite. Estou muito feliz, emocionada de verdade, é, porque para mim é muito satisfatório poder falar sobre saúde mental, Muito certo? legal. E principalmente nessa semana, né, onde a gente está comemorando aí a luta antimanicomial, né, onde marca aí tantas conquistas, né, e tantas coisas a serem feitas ainda. Então, para nós é muito satisfatório estar aqui com vocês, podendo levar alguma coisa que venha contribuir com a saúde mental do nosso estado. Muito legal, Leida. Eu, em nome do CRP, em nome da presidência, em nome de Carla, de todos os conselheiros, nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, sempre desde o primeiro contato, né, desde a primeira articulação para que você pudesse estar participando aqui conosco, tá bom? Então, eu te agradeço demais. Inicialmente, Leida, antes de eu tenho algumas questões aqui, né, acho que para você, inicialmente, tá? Mas eu acho que seria importante a gente, pelo menos, contextualizar um pouco, né, da onde a gente está falando, de que lugar é esse, qual é o momento histórico, né, que estamos dialogando, né? Estamos dialogando dentro de um processo, de uma luta, de uma militância, né, dentro de um processo de cuidado, de assistência à saúde mental, as pessoas que de alguma forma apresentam sofrimentos, né, psíquicos ou decorrentes do uso de álcool e outras drogas, tá? Eu acho que um primeiro posicionamento, tá, enquanto Conselho Regional de Psicologia, é que esse lugar, o lugar da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, ele não é apenas um lugar de cura ou um lugar de medicalização, né? Esse lugar da reforma, esse lugar da luta antimanicomial, ele é um lugar também de
de muito trabalho, muito confrontos de ideias e principalmente de muita construção de autonomia. Então, por isso que você, junto com a associação e junto com o canal também Juro que Posso, é muito bem-vindo aqui para essa discussão, principalmente diante dessa atual conjuntura, né, que vivenciamos, né. Na segunda-feira, essa agora à noite, eu estava dialogando um pouco com Shirlene Queiroz, que você deve, né, conhecer, e que foi por um, Conheço, né, sim. Tive por um bom prazer de conhecer. tempo. E isso foi por um bom tempo aqui, coordenadora de saúde mental do Estado, e a gente estava justamente tentando pensar um pouco nisso, né? Quais são os caminhos viáveis, né? O que, que a gente, de alguma forma, consegue projetar para o futuro diante de um intenso retrocesso de políticas públicas, escassez de recursos, faltas de medicamentos, uma desestruturação nos serviços, enfim, a gente tem, inclusive ela estava pontuando um pouco que já faz algum tempo que nenhum serviço da rede de atenção psicossocial é aberto, né? Então temos questões pertinentes, né? Então falar de saúde mental, falar de atenção psicossocial, de reforma psiquiátrica, é falar também de cidadania e de garantia de direitos humanos. Essa é uma questão importante porque no momento atual, né, da conjuntura do país, está muito difícil tocar nesses temas. Muito difícil, né? Inclusive você é acusado, né, quando começa a tocar, né, legitimar o próprio direito humano, né, a própria cidadania, você acaba sendo acusado, né, diante de um lugar muito marginal. E aí, Leida, é isso que esse início da minha fala tem a ver muito com uma primeira questão que eu estou aqui, né, e que muitas pessoas também têm uma curiosidade imensa, né, de como começou, né, a estruturação do projeto da Associação de Usuários e Familiares da Paraíba. A gente poderia começar por aí? Sim, pois não. A gente, como eu falei, né, a gente está na semana da luta antimanicomial, e quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente faz lembrar que todo cidadão, né, que tem esse problema de sofrimento mental, que sofre com esses tipos de transtornos, né, ele merece ter fundamentalmente a sua liberdade, né, na forma de viver em sociedade, no tratamento. E nesse momento, Léo, que a gente vive de isolamento, a gente está tendo essa oportunidade de refletir sobre tudo isso, né, que já foi conquistado. Posso citar, dentre as coisas que foi conquistada, a mudança, como você já falou, de medicalização, tratamento e medicalização. Também posso citar aí o exemplo, a criação dos CAPs, mas como na live anterior, há muito tempo isso não tem sido construído, né, novos CAPs, centros de convivência, isso parou realmente no tempo. Então, mas a gente teve muitas conquistas, mudança de pensamento das pessoas com essa forma alternativa de tratamento, também mas mesmo assim, com essas diversas conquistas que a gente tem garantida pela lei 10.216, a gente sabe que a gente não pode parar, porque a luta, ela continua, né? A gente sabe que estamos vivendo num novo capítulo da nossa história e a gente precisa aí estar atentos e despertar para o momento. E entre esses pontos aí que a gente vê das conquistas, mas tem muitos pontos de retrocesso, né, que a gente tem acompanhado, a exemplo aí a privatização da saúde, né, inclusive da área da saúde mental, a gente tem acompanhado aí os incentivos, os crescentes incentivos das comunidades terapêuticas e a internação, falando sobre a internação compulsória, e diante de tudo isso, né, que a gente viu, a gente vê a necessidade que a gente possa estar despertando mais ainda para lutar os nossos direitos, porque não pararam por ali, a gente tem muito o que conquistar. Então, diante disso, e dessas coisas que a gente já conquistou, a gente procurou buscar, debater dentro do campo da saúde mental o que as dificuldades, as potencialidades, junto com alguns familiares, com os usuários e com alguns profissionais de saúde. Então, a ASUFAM, né, que é a Associação Paraibana dos Familiares, Amigos e Usuários de Saúde Mental, todos sabem que ela já tem quase 19 anos, agora em setembro fará 19 anos, quando ela nasceu, que nasceu ali a partir de reuniões que aconteciam ali no antigo Hospital Dias, com profissionais, com familiares e usuários,
que despertaram para a importância da coletividade, né, de buscar a luta com um só objetivo. E essa associação, ela ficou adormecida em 2014. Ela ficou um bom tempo, 2014 até 2018 adormecida. Então, diante dos retrocessos visíveis na saúde mental, vimos a necessidade do despertar dessa associação, né? A gente buscou somar força, nos unindo aos familiares, aos usuários, amigos profissionais, né? A gente quer deixar aqui em registro um profissional que foi muito atuante na época da construção dessa associação, foi a doutora Sandra Carvalho, que participou ativamente dessa criação na associação, tá certo? E a gente junto, vendo essa necessidade, a gente procurou aí não parar a luta, dar continuidade, né? Então, diante de tudo isso, também agregamos ao nosso favor uma ferramenta muito importante, que é as mídias sociais. A gente uniu, né, a associação junto com as mídias sociais e formamos aí o canal Juro que Posso. Essa ideia também nasceu do usuário, meu esposo J. Júnior, ele é usuário do CAPES, né? Ele viu a necessidade de utilizar essa ferramenta. Por quê? Como forma de agradecer os benefícios que ele conseguiu através dessa nova modalidade de tratamento terapêutico. E ele, quando ele viu os benefícios que trouxe para ele, então ele viu que tantas pessoas, assim como ele, precisam desse acolhimento, desse tratamento. Então ele disse, por que não a gente utilizar essa ferramenta e divulgar esse trabalho tão excelente que são feitos nos centros de atenção psicossocial. Então foi assim que começou. A gente viu essa necessidade. A luta é constante, a gente precisa ter consciência de que a gente conquistou muita coisa, sim, né? Mas há necessidade da gente não parar a luta, porque ela é constante, né? E a gente não pode deixar que o retrocesso venha prejudicar o que a gente já conquistou. Pelo contrário, a gente tem que lutar para que as coisas aconteçam e continuem fluindo da melhor forma para a saúde mental. Muito legal, Leda. Ô, Leda, tem como a gente enumerar um pouco quais são as principais pautas, as principais demandas, né, de vocês nesse momento atual da associação? Sim. Hoje, com essa questão, a gente estava bem adiantada em alguns processos, né, a gente conseguiu reunir, consertar a documentação, uma boa parte da documentação que estava bem atrapalhada, né, mas a gente conseguiu dar o primeiro passo. Já começamos a fazer os associados, novos associados, e assim, a gente sente dificuldade, muitas vezes, das pessoas, dos familiares compreenderem, né, porque assim, a gente não pode se ater no que a gente conquistou, né, então a gente tem sentido essa dificuldade e alguns familiares, os usuários até que são bem participativos, eu parabenizo, porque eles são os maiores beneficiados, mas nós, eu vou falar como familiar, nós como familiares temos que estar atentos a saber que a luta não é só deles, mas é nossa também. Se a gente ama, se a gente cuida, se a gente tem um ente querido que precisa, a gente tem que estar correndo atrás de buscar, né? Sempre estar engajado na luta. Então, a gente sente um pouco da dificuldade da participação de familiares, mas isso a gente tem corrido atrás, Léo. A gente tem mostrado para eles que é importante que o que se conquistou se permanece, mas tem que fluir, né, mais coisas que venham trazer benefícios. A gente não pode parar no tempo. Então, a gente sente um pouco da dificuldade disso. Mas, assim, a gente tem tido bastante avanços, né? Já fizemos bastante reuniões com os familiares, com os usuários, mas a gente sempre bota o usuário sempre em primeiro lugar, né? Hoje, para a gente estar aqui nessa live, quando você lê, qual seria um tema que a gente poderia abordar? A gente tem um grupo, né, que é o grupo de WhatsApp Juro que Posso, e a gente colocou essa questão no grupo. A gente mostrou a eles a importância da participação deles. Qual seria, foi votado vários temas, e enfim, terminou esse aí que a gente colocou, né, como manter o corpo sã, né, diante de tudo dando ao contrário para a gente, tudo favorecendo o contrário. Então, assim, o que a gente sente, a dificuldade um pouco, às vezes ainda também, é o reconhecimento, né, da sociedade. O preconceito ainda existe, Léo. O preconceito é muito grande. O preconceito, o estigma da doença, ela ainda é um grande tabu a ser quebrado.
viu? Muita coisa a gente conquistou, muita coisa melhorou, mas a gente sente isso na pele, a gente como familiar, a gente sente que existe ainda esse preconceito, mas assim, foi isso que Jota, meu esposo, falou, Leda, a mídia social é um aliado forte para a gente, para mostrar que a gente é capaz de viver em sociedade, a gente é capaz de exportar, de conseguir, de conquistar os nossos objetivos, e a gente pode, sim, ter autonomia, né, no que a gente pensa, no que a gente fala, de viver em sociedade, viver como um cidadão comum, né? Na realidade, são cidadãos comuns. É uma doença comum, como uma diabetes, que não tem cura, é uma doença crônica, mas que pode ser controlada, certo? E, assim, infelizmente, apesar de muita coisa ter sido conquistada, mas o preconceito ainda é uma das maiores, dos maiores desafios que a gente tem enfrentado. Certo, Leda. Eu queria só dar um alô para o pessoal, né, que está aí, que está chegando, que está nos ouvindo, que está nos vendo também. Pessoal da Comissão de Saúde Mental, aí do CRP, está chegando junto. Tiago, Alisson, Marília, valeu, galera. Um abraço para a Flavinha, Paty, a usuária aí que entrou, e a Francinete também. Muito obrigada aí, viu, gente? Estão acompanhando a gente. Muito legal, Leda. Olha só, eu só queria também chamar a atenção, vocês que estão nos acompanhando aí, pode estar colocando algumas questões, né, perguntas, né, frases, enfim, pensamentos, reflexões. Eu acho que esse momento agora é um momento de agregar, né, todas as possibilidades aqui de cuidado, né, numa intenção única, apontando para uma melhoria, né, e um avanço desse campo na saúde mental, pelo menos aqui na Paraíba. É muito legal. E aí vou Beijo, deixar aqui Tamires, também. muito bom. Vou deixar esse espaço aberto aí, então, porque aí eu vou anotando aqui as questões que, né, vão estar surgindo, e aí eu vou colocando aqui na roda, Leda, para que a gente possa conversar. Uma coisa que nos chamou a atenção, acho que Leda trouxe algo muito importante, e aí para falar aqui ao vivo, né, para as pessoas que não estão, geralmente quando se faz um evento, agora, uma live, né, nesses últimos tempos, mas assim, quando se faz um evento, geralmente se demarca logo o título, né, e dessa vez a gente tentou fazer um pouco diferente. Eu acho que foi uma ideia interessante, né, de convocar a associação na pessoa de Leda para pensar sobre o título, né? Então esse título eu quero reforçar aqui, deixar claro, não veio do Conselho Regional de Psicologia, não veio da Comissão de Saúde Mental. Esse título, né, veio da Associação, né, de Usuários e Familiares. Como permanecer com a mente sã, com a realidade, mostrando sempre o contrário. Leda, da onde é que vocês tiraram aí esse título? Como é que foi essa discussão? Né? Me parece que foi uma discussão bem interessante. Sim, a gente, assim que você nos fez o convite de participar da live, eu coloquei à disposição do grupo para que eles escolhessem um tema. A gente conseguiu um tema interessante para que a gente pudesse abordar lá, que seria do interesse de vocês. Então, as usuárias começaram, alguns usuários começaram a falar esse tema, e entre elas mesmas ficou definido que seria esse, como permanecer com a mente sã, com a realidade, sempre mostrando o contrário, né? E a gente parabeniza aí a grande sortuda, foi a Vânia Guiar, né, a usuária Vânia Guiar, que ela jogou essa e todo mundo achou interessante e concordaram que fosse falado sobre esse tema. Muito legal. Ô, Leda, como é que, então, as pessoas que frequentam os serviços da rede de atenção psicossocial, vamos pensar aqui no contexto de João Pessoa, como é que eles estão lidando, então, com esse momento atual? Pode contar um pouquinho aí para a gente? Quais são as estratégias aí? Léo, no momento, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Os serviços, né? Você quer saber dos serviços, como é que está acontecendo os serviços, né? O que é que está sendo ofertado para os usuários nesse momento, né? Então, lá está funcionando da seguinte forma, Léo. A gente precisa, muitas vezes, de um psicólogo, eles deixaram à disposição telefones para a gente passar para os usuários. Meu esposo, nesses dias, precisou de uma assistência psicológica, foi feito por telefone. Se a gente precisar de uma receita médica, a gente liga, marca, eles dão a receita médica. Continua sendo feito triagens, a atenção 24 horas continua sendo feita, tudo
dos padrões de segurança, claro, né? A gente sabe que a gente precisa máscaras à disposição dos usuários e dos profissionais, tanto para quem precisa do atendimento, para quem vai dar o atendimento, todos estão bem equipados, com equipamento de segurança. E é importante porque o serviço, as terapias, eu vou falar do CAPS Gutenberg, né, mas também dos outros CAPS, está tendo a modalidade de ser feito por mídias sociais, algumas terapias que podem ser feitas, estão sendo usadas essas ferramentas. E assim, a distância eles sentiram sim da terapia, porque tinha aquele momento de convivência com eles ali, mas assim, de certa forma, a gente está usando a nosso favor, a gente está se readaptando, né, a usar ao nosso favor as mídias sociais, né? E assim, o trabalho, o atendimento não parou, continua sendo feitos os atendimentos, mas limitado, né? Dessa forma, está sendo limitado. Muito legal. Leda, eu posso já pescar uma pergunta aqui, né? O pessoal está no comentário, né? A Marília Moura, que é psicóloga também da rede, tá? Atua no CAPS Davi Capistrano, do Rangel, e também é integrante da Comissão de Saúde Mental do CRP. Ela queria saber um pouco mais especificamente sobre como funciona a associação, a frequência de reuniões, como é que vocês se reúnem, local, né? Se tem como, por exemplo, profissionais também participarem, né, junto a vocês. Como é que é isso? Sim, a gente sempre faz reuniões, a gente sempre tem um local, a gente procura sempre um apoio de empresas privadas, a gente sempre procura um local que a gente possa fazer essas reuniões. Infelizmente, a gente estava bem adiantado, a gente já estava procurando aí uma estrutura física, né, para que a gente pudesse implantar a associação, mas houve esses problemas de pandemia, a gente teve que parar. Mas quando a gente precisa de fazer essas reuniões, a gente sempre tem alguns parceiros, né, da rede privada que nos ajuda a cedendo espaço para a gente. Quanto à participação dos profissionais, é de muita importância. Eu costumo dizer que o movimento da luta antimanicomial, ela se deu por movimento de profissionais de saúde, né, de familiares e de usuários. E todos eles têm o seu valor. Então, a gente precisa, sim, da participação de todos eles, de vocês. É interessante que todos participem, porque a gente está aqui para somar forças, né? E o movimento, ele foi construído dessa forma, com profissionais da saúde, que são nossos amigos, com familiares e com os usuários. Então, a gente, quando quer fazer uma reunião, e sempre que a gente precisa fazer essas reuniões, a gente conta com a rede privada. A gente sempre pede um espaço e a gente tem conquistado, tem conseguido, tem sido bem aceito. Inicialmente, Léo, vou te confessar, como eu te falo, a questão do preconceito, como existe, né? Quando eu tomei a frente da associação, eu tive um momento que até chorei, viu? Porque, assim, eu comecei a procurar um ambiente para a gente realmente fazer essas reuniões que a gente não queria fazer dentro do CAPS, porque CAPS é o lugar onde se faz o tratamento, e a gente queria fazer um lugar fora do CAPS. E cheguei em alguns lugares privados, que eu não vou citar nomes, por questões éticas, mas a gente sentiu preconceito eminente. O pessoal, não dá. Foram bem taxativos com a gente. E eu saí, teve 2 lugares que eu fui que saí de lá chorando, porque o preconceito é muito forte. Mas, assim, da mesma forma que a gente encontrou esse desafio de pessoas preconceituosas, a gente encontrou pessoas que nos acolheram. E a gente conta hoje com o apoio da rede privada, a gente tem os parceiros e os amigos, que está sempre à disposição da associação para nos ajudar. Então, hoje a gente está contando com esse tipo de suporte, né, da rede privada. Né? A gente está com o pensamento, a gente já começou a fazer as filiações, né, da associação, a gente estava dando início às carteirinhas, que a gente quer fazer as carteirinhas de todos que queiram participar, e a gente estava dando início, já estava procurando a estrutura física, mas infelizmente a gente teve que dar uma pausa nesse momento, né, que é importante, né, a gente dar essa pausa, e de certa forma a gente tem que ver o lado bom da coisa, né? Eu estava dizendo, a gente tem que analisar o que a gente pode fazer com esse momento de pandemia. Por que não refletir, né? Ver onde a gente pode acertar. A gente tem feito dessa forma, a gente tem usado o limão fazendo limonada. A gente está em casa, mas a gente sempre está atuando de uma certa forma, vendo os pontos que a gente pode melhorar.
Muito legal, Leida. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, alguém que frequenta a rede, que se sente, então, contemplado, representado pela associação, pode participar, né? Pode solicitar essa participação É também. aberta para É qualquer aberto. pessoa que queira contribuir com a saúde mental, com certeza. É de muita importância a participação de todos mesmo. Certo, Leida, muito legal. Depois a gente volta em algumas temáticas que você tocou na sua fala, como preconceito, exclusão, né? Principalmente essa dificuldade das parcerias. Tem uma pergunta aqui do Alisson, que também é companheiro nosso da comissão. Ele queria saber um pouco, né, como é que também nesse processo atual agora, né, da pandemia do isolamento, né, como é que isso está afetando também os profissionais da rede de saúde mental? Como é que está o contato de vocês, né, com esses profissionais, né? Você, de alguma forma, tem contato com Sim, eles? Como é que eles estão? diariamente a gente tem contato com eles, né? Tanto nós, familiares, como os usuários, temos tido uma assistência excelente dos profissionais. Eu costumo dizer que somos muito gratos a essas pessoas que se doam para a gente, de certa forma, né? É um trabalho, sim, é um trabalho, a subsistência deles, mas eles fazem com amor. E eles têm feito um trabalho excelente, Léo. Eu quero agradecer a todos, sem exceção, de todos os CAPs, que a gente tem acesso a todos os CAPs, a gente tem acesso com a Janaína, com a Luciana, que é a diretora do CAPS Infantil, Janaína, do CAPS Crano, doutora Sandra, que é onde a gente faz o tratamento aqui do esposo, tem a nossa amiga Jaidete, lá do Caminhar, todos eles têm dado um suporte enorme, inclusive até mesmo a nós da associação. Né? Sempre que nós da associação precisa reivindicar alguma coisa, mesmo nesse momento, eles têm sido atuantes com a gente. Então, eles somam a força com a gente, eles estão para nos ajudar e a gente só tem que agradecer. Realmente é muito complicado para eles esse momento, porque, de certa forma, eles também estão na linha de frente. Né? Eles estão ali dando assistência às pessoas que chegam. A semana passada precisei pegar uma receita lá, e chegam sempre as demandas, muitas pessoas, então eles estão tendo um contato direto com essas pessoas, eles estão na linha de frente, então também para mim são heróis, viu? Eles estão ali, eles estão lá por nós, e a gente está em casa por eles. Legal, Leda. Leda, você falou de algumas questões sobre exclusão e preconceito, né, numa tentativa de algumas articulações, né, de algumas parcerias, né? Se a gente tenta compreender esse movimento aí da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, né, que vem sendo construído há mais de 3 décadas aqui no Brasil, essas pautas, né, na década de 70 e 80, né, os militantes, os nossos percussores, eles já dialogavam, né, em torno aí das relações, né, em torno das políticas de assistência, da construção de outras estratégias de cuidado. Leda, o que que você observa, né, enquanto familiar, enquanto pessoa atuante na Associação de Saúde Mental, quais são esses obstáculos, né, que ainda fazem com que esses processos de preconceito e de exclusão ainda, né, se mantenham, muitas vezes, intactos, né, diante dessas pessoas que frequentam os serviços de saúde mental? Léo, o preconceito, ele é algo assim, é falta de conhecimento das pessoas, né? Quando eu disse a você, o canal Juro que Posso, a gente viu essa necessidade por essa questão, algo que a gente vivenciou na pele. Meu esposo, ele vivenciou muito isso, né? Ele veio de uma classe média e que ele sentiu muito isso, a exclusão, quando a partir do momento do adoecimento mental, ele sentiu a exclusão, né? Ele sentiu o preconceito na pele. Nós, que somos familiares, sofremos junto com ele. Então, é a falta de conhecimento dessas pessoas, né? Eu acho que se hoje a gente tem a nosso favor, quando deu início à luta antimanicomial aqui, ou no Brasil, a gente não tinha isso ao favor, né? Aquele pessoal que deram início a esses movimentos foram verdadeiros heróis. Hoje a gente já está com uma mídia social ao nosso favor, que a gente pode mostrar, né? Mostrar como aqui tem, a Francinete falou aqui agora, né? Falando que tem pessoas que acham que porque toma medicação é louco, vai fazer um mal, né? O preconceito é isso, é a falta de conhecimento. As pessoas precisam entender. Às vezes eles nem sabem que eles mesmos são suscetíveis a cair num problema desse. A gente não está isento, né? Então, o preconceito é só a falta de conhecimento. Se eles tivessem conhecimento como funcionam as coisas, realmente seriam ver que são pessoas normais, precisam
é ser respeitada, tem que ter a garantia da liberdade, o tratamento respeitado e viver em sociedade. Mas, infelizmente, a falta do conhecimento ainda é um grande tabu aí no preconceito. Leda, a gente sabe que uma associação de usuários, né, de familiares, ela busca o empoderamento e autonomia, né, dos seus integrantes. A gente sabe que qualquer processo associativo vai buscar a garantia de direitos, né? E aí a entrada definitiva das pessoas dentro, né, do aspecto da cidadania. Isso não há dúvida. E eu acho que é uma das grandes bandeiras, né, inclusive da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. E é uma observação que eu vou fazer, né, fique à vontade se você vai querer, né, comentar ou não. E muitas vezes, né, diante dos processos associativos, muitas vezes esbarra dentro dos processos de gestão. Não necessariamente a gestão dos serviços, né, que, como você já nomeou aí, são pessoas sensíveis, né, que estão na ponta, né, e que de alguma forma conseguem abraçar essa militância de vocês. Mas se a gente fizer um percurso rápido de 5 anos para cá, né, temos no Brasil um retrocesso significativo, né, das políticas, um retrocesso significativo dos financiamentos e um retrocesso significativo, inclusive, da montagem, né, das equipes de saúde mental em todo o território nacional. Leda, como é que a associação lida com isso, né? Lida com esse processo de gestão? Porque muitas vezes precisa, né, ter um diálogo aí permanente para garantir os direitos, né? Inclusive, eu lembrei agora de um vídeo que vocês têm lá no Juro Que Posso sobre, né, uma questão da medicação, né, que aconteceu há meses atrás, eu acho que foi no ano passado aqui em João Pessoa. Como é que é esse diálogo com as outras instâncias, né, com a gestão pública? Léo, a associação ela tem uma postura muito imparcial, né? Mas, diante disso, a gente procura respeitar os limites, né? Mas procura sempre o diálogo. Os profissionais, os gestores, eu falo dos gestores, eles nos dão autonomia para isso, tá certo? E a gente procura, dentro das nossas leis, dos nossos direitos, reivindicar. Quando eu acho que há uns 10 meses atrás, estava faltando bastante medicação nos CAPs, então a gente procurou conversar, eu fui pela instância, fui na GEMAR, falei com a secretária, com a coordenadora de saúde mental, a Alessandra, a gente foi muito bem recebido pela Alessandra, expliquei a ela a situação, da necessidade, do que estava acontecendo, a falta de medicações, e tentei resolver, conversei com outra, a gente não teve saída, então a gente procurou o secretário de saúde, e também fomos muito bem recebidos. Aí, diante disso, em reunião com a gente, levei alguns usuários para participar com a gente, porque sempre nessas reuniões eu levo os usuários, porque eles têm autonomia de buscar os seus direitos também, eu estou ali só como representante, mas os direitos, a gente dá sempre essa autonomia ao usuário, e a gente pediu para que ele perguntou se ele estava disponível a falar disso no Juro Que Posso, porque eu não queria ser a garota de recado, mas eu queria que ele mesmo passasse essa informação para os usuários. E fizemos o convite para que ele pudesse visitar os CAPs, né, para ver as demandas, as necessidades e conversar até mesmo com os próprios usuários. E ele se prontificou e ele fez essa visita com a gente. Então, assim, quando há necessidade da gente cobrar, a gente está ali para cobrar, né? A gente procura fazer de uma forma com diálogo, equilibrado, em harmonia, tá certo? Mas se a gente precisar de usar o Ministério Público, a gente dá para usar o Ministério Público. Se a gente tiver a importância da gente, o nosso objetivo ali é conquistar os direitos, é que a gente tenha os nossos direitos garantidos, né? Tentamos resolver, se não conseguir, a gente vai para uma esfera judicial, mas que a gente está ali de forma que seja garantido esse direito. Os gestores, os profissionais, eu posso dizer, eles nos dão autonomia para isso, abrem as portas, quando está faltando as medicações, eu vou lá, peço acesso, eles têm me dado, eles não me negam acesso, né, o que está faltando de medicação. Ultimamente, agora está faltando algumas medicações, já fiz essa cobrança, eles não se negam a me passar, até porque é um direito nosso, né, uma instituição pública, é um direito nosso, é um direito que nos assiste, e eles sempre estão ali para contribuir nesse sentido com a gente. Então, é assim, Léo, a gente tem posto uma postura dessa forma. Na hora de cobrar, a gente está para cobrar, na hora conversamos, se não resolver com o diálogo, a gente procura uma esfera judicial,
mas que desde que de forma que o nosso direito seja garantido. Leda, o Tiago aqui da comissão, ele pergunta, né, como tem sido nesse momento agora, né, de pandemia, de isolamento, como é que tem sido a atenção à crise nesses serviços, né? Como é que os serviços estão funcionando? Pelo menos aqui em João Pessoa, né, a gente tem 3 serviços CAPS, né, que são 24 horas, sem contar com o serviço AD do Estado, né, pelo menos contando com o serviço, né, com os serviços municipais. Como é que esses serviços têm dado a retaguarda nesse momento atual? Tem funcionado normalmente. O CAPS está funcionando 24 horas. Na questão da atenção à crise, está lá, está sendo disponibilizados os psicólogos, tem sido feito triagem, tem sido feito consultas. Se houver a necessidade do atendimento 24 horas, está lá aberto, né? A única coisa que foi suspensa, Léo, foi a questão das terapias, né? Aglomerações, porque assim ia causar aquela aglomeração de pessoas, tá certo? As triagens são feitas em espaço aberto, né? Garantida aí as normas, né? Para que eles possam ser preservados, máscara, álcool em gel, tem sido, não parou o funcionamento, continua o funcionamento do CAPS normal, com exceção das terapias. Tudo está funcionando normal. Como eu falei, está faltando assim, algumas medicações, mas tem sido disponibilizadas as receitas. Já procuramos reivindicar essa questão das medicações, tá certo? Mas a questão do atendimento 24 horas, em atendimento à crise, tem sido mantida assim. Valeu, Leda, obrigado. Leda, a Marília colocou aqui, perguntou sobre uma questão, né, que já faz algum tempo aqui em João Pessoa, que ela vai e volta, às vezes se estaciona, é uma questão que é engavetada muitas vezes, não é uma questão tão fácil, não só aqui para o município, mas para outras regiões do Brasil, que é a questão do passe livre, né? Em que pé anda? As pessoas querem saber em que pé anda o passe livre para os usuários de saúde mental. Léo, a gente tem acompanhado aí junto com o Grupo GT, né? A gente teve foi marcado uma audiência, mas infelizmente com a pandemia estava para ser era dia 22, era dia 16 de abril, mas infelizmente com houve essa questão aí da pandemia, a gente teve que ser anulada. Aí agora mesmo não sei te informar a questão, como vai ficar essa questão dessas audiências, já que foram suspensas. Eu posso me informar e depois até passar para você aí, falar um pouco mais sobre isso. Nessa questão, eu sei que fui para participar da última audiência, mas foi cancelada por questões lá burocráticas de problemas pessoais, e depois foi marcado para o dia 16, ou foi dia 22 de abril, mas também foi suspensa por causa do momento atual que a gente está vivendo. Aí está parado, né? A gente não sabe como é que vai voltar, a gente está com essa incerteza, né? Quando é que vai voltar a funcionar as coisas, mas por enquanto está tudo parado, Léo. Infelizmente, é isso que eu tenho para te falar, está tudo parado realmente. Certo, mas tem encaminhamentos, né? Os encaminhamentos pelo que você está falando. Sim, os encaminhamentos foram feitos, foram marcadas audiências, mas infelizmente não aconteceram devido ao momento que a gente está vivendo atual. Leda, como é que vocês da associação permanecem com a mente sã, com a realidade mostrando sempre ao contrário, Leda? Léo, como eu te falei, né? Hoje a gente está vivendo esse momento bem complicado, mas a gente tem feito bastante coisas aí. Não sei se você acompanha nosso canal. A gente tem colocado aí, como a gente falou, a gente tem um grupo, né? E a gente procura aí fazer várias dinâmicas no grupo, inclusive em nossas casas, e a gente dá até para... Gente, vamos fazer isso, vamos ocupar nossa mente, vamos assistir menos jornais, né? Vamos procurar mais, fazer uma autorreflexão do que a gente pode melhorar, vamos meditar, vamos ouvir músicas relaxantes, vamos fazer aí receitas diferentes. Aguardem que vai ter um vídeo novo aí com os usuários fazendo algumas receitas para a gente. Então, são coisas que a gente está fazendo umas dinâmicas aí para que realmente traga um momento assim, de descontração e que a gente possa manter, né, a mente sã. Por quê? Porque se a mente desocupada, né, a gente só tende a pensar coisas positivas e negativas. E a gente tem que estar sempre com a mente
positiva, procurando aí ocupar a mente, arrumando o nosso espaço íntimo, como quarto, a gente procura reunir boas recordações, agora ultimamente a gente fez agora uma recordação da retrospectiva da associação, e todo mundo ficou muito feliz, revendo aqueles momentos que a gente viveu, ano passado também na luta antimanicomial, né? Já que a gente não pôde ter aglomerações, a gente procurou fazer uma retrospectiva, né? Do momento que a gente vivenciou. A gente procura conversar bastante com os amigos. A gente tem essa ferramenta do WhatsApp que nos ajuda bastante, né? E sempre a gente pergunta, procura saber como é que eles estão, se eles estão se cuidando, tá certo? Procura também, eu quero até frisar aqui uma coisa bem importante, que a gente tem uma nossa amiga que é usuária lá do CAPES, o nome dela é Bia. Então, toda tarde, ela se pinteia, maqueia, faz a sua maquiagem, tira foto e mostra às amigas, né? Então, isso, eu disse a Bia, você está ajudando bastante a gente, porque eu estava com o cabelo bem, bem descuidado e ela me assim, ativou de ajeitar o cabelo, mesmo que a gente esteja em casa. Então, Bia, um abraço para a Bia, que com certeza ela está aí ouvindo a gente. Ela faz isso para a gente, ela tem feito isso, ela se arruma, bota maquiagem e tira foto. Então, é uma coisa tão simples, né? Algo tão simples, mas que ajuda na saúde mental. E, assim, tem uma coisa que meu esposo faz sempre. E, assim, a gente faz sempre aqui, faz as nossas compras aqui no mercado, conhecido, e quando ele chega, ele sai elogiando todos os funcionários. Então, quando a gente chega nesse mercado, todo mundo já conhece ele. E eu, pesquisando como é que a gente poderia melhorar, eu vi que tinha uma cláusula assim, bem importante que diz assim: elogie pessoas aleatoriamente com quem você cruzar durante o dia, pois acredite, essa ferramenta é muito poderosa, pois além de agradar outra pessoa, a sua atitude mental se torna mais positiva e feliz. Isso meu esposo fazia até espontaneamente, fazia não, ele faz, né, espontaneamente. Então, são pequenas coisas que a gente, né, pode melhorar a nossa saúde mental. Bia é um exemplo para mim, meu esposo é um exemplo para mim. No nosso grupo aqui tem a Erivalda, que é um exemplo para mim, ela canta bastante, bota para a gente, vamos cantar, vamos animar. Tem a nossa amiga Franci, que ela canta, anima a gente, dá aquelas risadas gostosas. São esses momentos, mesmo distantes, a gente aproveita a ferramenta que a gente tem ao nosso favor, que é esse, né, o celular, o WhatsApp, e a gente está procurando buscar em pequenas coisas ser feliz, com pouca coisa ser feliz. É assim que a gente tem conseguido manter a nossa saúde mental preservada, viu? Maravilha, Leda, maravilha. Na verdade, é uma aula para nós aqui, quem está escutando, né? Porque isso não se aprende em universidade, não se aprende em faculdade nenhuma, né? Eu acho que a grande ideia de estar trazendo vocês foi justamente para valorizar ao máximo, né, esse processo de cuidado, de autocuidado, essas relações que vocês conseguem manter, que transbordam nos vídeos e que está transbordando aí na sua fala também, principalmente nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivenciando. Eu estou escutando aqui, vendo também o comentário aqui das pessoas, eu fico pensando, né, que tantas estratégias aí vocês conseguem, né, construir, né, ao longo da vida de vocês, né? Isso é super gratificante, né, super interessante de escutar e muito potente também. Eu acho que esse é o verdadeiro campo, né, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né? Esse é o verdadeiro campo da saúde mental, né, como um todo. Gente, muito bem. Galerinha, vocês que estão aqui podem estar contribuindo, tá? Ao longo aí do processo. Deixa eu ver aqui, Leda, se eu passei alguma questão, né? Eu estou tentando, né, ficar com um olho aqui, um olho lá. Um abraço aí para a Mires, né? Nossa amiga usuária também lá do CAPES Gutenberg, a Mires Duarte, que está aí ligadinha com a gente. Um abraço grande para ela. Tem muita gente aqui, Leda, da associação, ligado. Bastante, eu estou observando aqui, todos estão participando. A Francinete aí também, a gente agradece. Leda e Jota, nosso exemplo. Muito obrigada, isso me emociona bastante, viu, gente? É muito gratificante para mim. Amo vocês, verdade. Que legal, legal demais. Leda, eu sei que não é uma questão de dizer receitas, né, de dizer o caminho, mas aqui, assim,
você pudesse falar para as pessoas que nesse momento frequentam serviços de saúde mental, né, que tomam suas medicações, que precisam de suas terapêuticas, né? James, tchau, James. Ó, o James aí, ó. O James tá aí, bem ligadinho com a gente. O James, ó, nota 10. É lá Olha, do Carlos Gutenberg Botelho. tem muita James. gente, né? Muita gente, muita gente. Que legal, que bacana. Ô Leda, o que que você diria então para essas pessoas, né, os familiares que nesse exato momento muitas vezes não conseguem, Leda, encontrar caminhos, né, mais produtivos, né, caminhos de fortalecimento, né? O que que você propõe aí enquanto associação? O que que você nos diz? Isso, Léo, para a gente, o que eu posso passar para eles, né, é algo que eu vivencio, né, e assim, neste momento é muito importante, a gente está passando um momento aí difícil com essa pandemia, está todo mundo fragilizado, né, muita gente fragilizada, a gente sente bastante, né, a exclusão social, o distanciamento que a gente tem vivido, mas neste momento é importante a gente conhecer e interpretar, né, um pensamento positivo e conviver com aquilo que às vezes nos desagrada. É desagradável estar ter esse distanciamento? Sim. Essa pandemia, ela nos trouxe a oportunidade, a gente está olhando para um lado positivo, essa pandemia ela nos trouxe a oportunidade de nos reinventar, né? Hoje, assim, o que a gente tem feito sempre, junto com o pessoal, mesmo com distanciamento, através do WhatsApp, é se reinventando, né? É olhando o mundo de uma forma mais natural possível, né? Às vezes o mundo está, de certa forma a gente diz assim, mas tá tendo esse distanciamento, já estava acontecendo esse distanciamento social. Se você observar quantas pessoas nas suas casas, mas estavam ali com o celular ligado, e às vezes assim, às vezes a gente até vê assim no Facebook, algumas mensagens, um idoso do lado e os mais jovens tudo mexendo nos seus, né? O distanciamento social já estava acontecendo, né? Mas agora a gente passou a sentir porque a gente deixou de participar daquelas rodas, né? Onde está todo mundo próximo e ao mesmo tempo todo mundo distante dentro das redes sociais. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de poder refletir, de reinventar, de olhar o mundo diferente, né? E dando a chance de valorizar aquilo que a gente tem, né? E que a gente muitas vezes a gente não dá valor, né? Então tendo essa chance de refletir no que a gente pode melhorar. Essa é a dica que a gente está tendo essa oportunidade que eu estou deixando aí para vocês. E essa é a melhor forma da gente usar o limão, fazer a limonada, né? Olhar o lado positivo da pandemia, não vamos olhar só o lado negativo. A gente vai passar, é um momento que vai passar, a gente tem certeza que isso vai passar. E quando a gente passar, com certeza, a gente vai, com essa chance que a gente está tendo de ter essa autorreflexão, poder melhorar, né? Nas nossas atitudes, rever os nossos conceitos. Então é isso, Léo. Essa oportunidade que a gente está tendo é única, então vamos aproveitar. Muito legal. Ô Leda, a gente sabe, você tocou nessa questão da pandemia, né? E principalmente nesse ano agora de 2020, em maio, né? Um dos motes, né? Um dos temas aí que várias pessoas no território nacional está discutindo é justamente essa aproximação do isolamento, né? E também fazendo referência a essa memória, né, perversa, né, essa forma perversa que o Brasil e outros países do mundo construiu, que é o internamento psiquiátrico, né? Infelizmente, a gente ainda tem, né, no Brasil vários nichos, várias ilhas, né, vários exemplos, né, da perversidade e da crueldade que o internamento psiquiátrico provoca nas pessoas, né? Recentemente, no final do ano passado, né, sai um relatório de inspeção, né, dos hospitais psiquiátricos, né, com situações e visualizamos isso em livros de história, mas em pleno século XXI, né, a gente ainda mantém esse cárcere, né, ainda mantém essa exclusão, né, e essa violação de direitos, né. E me parece que, de alguma forma, essa temática ela veio agora para, né, a luta antimanicomial, agora com mais força, porque a grande parte das pessoas se mantém em isolamento, mesmo que seja um isolamento diferenciado.
E aí eu não sei se foi impressão minha, assim, eu acho que quando eu fiz a pergunta sobre quais são as estratégias, né, você trouxe inúmeras estratégias, né, que foi uma aula muito maior do que qualquer cartilha, né? Será que isso tem a ver justamente com essa, né, com essa maneira e essa forma que as pessoas em sofrimento psíquico, né, foram tratadas, né, ao longo dos tempos, né, essa forma marginalizada de aprisionamento, que seja nos hospitais, mas a gente tem também vários exemplos dentro das residências e dentro das próprias famílias, né? Então, o que eu estou querendo reforçar é justamente que eu acho que nós, né, eu estou falando por mim mesmo, sabe? Léo Rogge, enquanto militante, né, da saúde mental, psicólogo, né? Eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, muito com vocês, né? Ao invés de ensinar vocês, né? Essa era reforçar um pouco, né? A tua fala tão legítima e tão interessante que você acabou de falar aqui para nós. Obrigada, Léo. Obrigada. Muito obrigada. Leda, temos 10 minutos, né? Para o encerramento aqui do nosso diálogo, tá? Espero que seja o primeiro de outras conversações, de outros diálogos, de outros encontros, tá? O que seria interessante, então, nesses últimos 10 minutos, né? O que você propõe, né? Eu deixo livre agora, tá? Certo, Léo. É isso, Léo. É aproveitar esse momento, né? Ver que esse momento que a gente está vivendo, aproveitar, conhecer, interpretar, né? Um pensamento positivo, porque se a gente manter esse pensamento positivo, como o tema bem diz, né? Corpo sã, né? Como manter o corpo sã, a mente sã, né? Se tudo dá ao contrário, é simples, é procurar fazer coisas simples, meditar, ouvir música, cantar, fazer uma receita saudável, diferente, cuidar do corpo, cuidando do corpo e da mente, tem que ter esse equilíbrio, é importante ter esse equilíbrio, né? Fazer algo expressivo, usar a criatividade, como a gente tem feito, dançando. Meu esposo tem aproveitado, já eu vou aqui botar ele, que ele está aqui doido para entrar na live, já ele vem para cá. Coloca ele aí, com certeza. Chama, J. Júnior. Eu costumo dizer, me dá essa. Eu costumo dizer que ele é a minha cara metade, somos almas gêmeas. Eu sem ele não sou ninguém, viu, gente? Então, assim, eu não poderia jamais terminar a live sem ser do lado dele, né? Ele é a minha força, nossa inspiração, é o nosso bem maior, tá certo? E Jota tem sido um exemplo bem claro disso, viu? Você falou que tem muito que aprender com a gente, e eu vou dizer a você, o que eu tenho aprendido é com ele. Então, o que eu sou hoje, Léo, eu devo a esse homem, que é o meu grande exemplo, é o grande amor da minha vida, é onde ele sempre está, ele sempre faz essa homenagem. E hoje eu quero dedicar essa live, esse momento aqui especial que a gente está vivendo, em poder falar da saúde mental, em poder falar da associação, da importância da gente permanecer despertado, sempre buscando reivindicar nossos direitos. Eu devo a esse homem, que sempre me despertou, que sempre me ensinou e me incentivou a ser o que eu sou hoje, viu? Então, essa eu dedico a ele. E a gente, como você pediu aí para a gente, qual é a receita de tudo isso? A receita da gente que a gente pode passar para vocês é uma receita bem simples, tá certo? É o amor, né? Se quando tem amor, tudo suporta. Então, se a gente tiver amor, com certeza a vida fica muito mais simples e muito mais bela. Não tem preconceito, não tem dificuldade no mundo que o amor não possa vencer. É isso, né, Jota? Bem, Léo, o que eu vou dizer para terminar essa maravilhosa live, eu estava ouvindo ali, estava muito empolgado. Quero parabenizar você e sua equipe. Quero mais vezes você me solicitar, enquanto a associação não tiver um endereço fixo. Já colocaram aqui outra encomenda para outro momento, que eu estou vendo. O dia que vocês quiserem. Diga com 2 dias de antecedência, a gente mobiliza a nossa militância e vai ouvir o que vocês têm a dizer. E eu quero terminar essa live dizendo o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar... Terminou?
É isso, Léo. Ok, Léo. Eu também quero agradecer Valeu, Jota. as meninas, os usuários que participaram, a Silvinha, que eu vi que participou também lá do Caminhar, algumas pessoas do Caminhar, porque eu estou com a vista um pouquinho difícil de enxergar, mas eu vi que muito pessoal lá do Caminhar participaram, as usuários, familiares. Quero agradecer a todo mundo que participou, a Neide, a Bia, a Frância, a Flávia, a Mires, todo mundo, o James, James participou, e a Cris também. Olha, o James é um dos melhores fotógrafos que eu já vi na minha vida. Ele coleciona fotos de rosas, de flores. Eu queria dedicar também essa live a ele, que é um cara top de linha, meu amigo de Quero dizer a todos que estão ouvindo aí, o pessoal do Juro que Posso, da Associação Paraibana dos Usuários, que a gente ama vocês, tá certo? Que vocês têm sido a nossa força para a gente continuar lutando, reivindicando os direitos, né? E é isso aí, eles são, eu vou dizer, hoje eu recebi o convite de ser madrinha e outro recebemos o convite de sermos padrinhos de uma pessoa muito especial. Então, a gente dedica essa live a vocês, usuários, né? Que são sobreviventes, que são os verdadeiros heróis. Léo, eu só quero deixar bem claro o seguinte. Não vamos deixar que as políticas partidárias interrompam esse trabalho. Você vota num, outro vota no outro, cada um vota o seu. Mas nós não podemos deixar a política partidária interromper esse trabalho que é feito com tanto amor. Concorda? Com certeza. Assina embaixo, Jota. Assina embaixo. Você tem carta branca para solicitar, convocar, pegar a hora que você quiser. Não, você tem carta branca na hora. A hora que você solicitar, entrar de dentro. Beleza? Gratidão, Jota, gratidão, Leda. Gente, eu estou muito emocionado, assim, né? Eu acho que desde a metade da graduação que eu terminei em 2009, né? Eu me aventuro nesse campo da reforma psiquiátrica, no campo da saúde mental. Já fui algumas vezes gestor aqui de alguns serviços, né? Em saúde mental, mas, assim, o que vocês nos ensinaram nessa hora vale mais do que muitos anos de estudo e de leitura, tá? Parabéns, assim, de coração. Estou super emocionado, né? Agradeço demais a disponibilidade. Agradeço a todos, né, que vieram aqui, que estão aqui, que contribuíram, né, a toda essa disponibilidade, a toda essa energia, né, que vocês estão emanando e depositando aqui num momento tão difícil, né, para todos nós, para o Brasil, diante disso que a gente estava discutindo no início da nossa conversa aqui, desses retrocessos e dessas dificuldades, né. A gente, enquanto o Conselho Regional de Psicologia, da Comissão de Saúde Mental, sempre estaremos de portas abertas para a associação, para o canal Juro que Posso, para todas as pessoas que precisarem, que quiserem chegar lá, de alguma forma, sempre o Conselho. Estou falando isso aqui até em nome da presidenta, mas com certeza não vai ter problema nenhum. O Conselho sempre vai estar aberto, tá? Para esse movimento tão bonito e tão potente que vocês estão fazendo aqui em João Pessoa, tá? Vida longa a vocês, vida longa à associação, vida longa à saúde mental, à reforma psiquiátrica, ao 18 de maio, cuidado em liberdade, né? É o que importa. Tá bom, gente? Verdade, muito obrigado. Verdade. Valeu. Tá? Todo mundo agradecendo, tá? Essa live vai ficar gravada aqui, nos stories aqui do CRP, tá? Para quem não conseguiu acessar, né? Vai estar lá. E aí é isso, a gente vai mantendo contato, vai conversando e vai dialogando, tá? Obrigado, Léo, Leda. eu quero deixar uma mensagenzinha curtinha para vocês, dizer o seguinte, Claro. que a felicidade verdadeira é muito importante, né? Pensar nela como algo que vai além da emoção. São pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Então, vamos aproveitar esse momento com pequenas coisas, mas que a gente possa fazer o diferente, né? Sermos diferentes e ao sairmos dessa, sairmos melhores, né? Ótimo, perfeito. Obrigada. Muito bom. Beijo. Obrigado vocês, tá? Até a próxima. Bom final de tarde, bom restante da semana e vamos à luta. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que estava aqui conectado, tá? Conosco. Até a próxima. Valeu. E acessem o canal Juro que Posso lá, viu? Todas as divulgações, a gente estava colocando o link lá, acessem lá. Valeu, gente, obrigado. Grande abraço, um beijo no coração. Tchau, valeu. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.